A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia aqui no canal Oração, Curas e Libertação, com a série Interpretando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Vamos estudar a Bíblia inteira, todos os dias. Se você quiser participar, é todos os dias. A playlist fica aí, você pode clicar nela e você pode pegar do primeiro vídeo, todos que já foi feito. Todos os dias, 6 horas da manhã, tem um vídeo novo. Eu vou estar hoje entrando aqui na aula 7. E vamos começar no livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo 10. Paramos no capítulo 12, versículo 11. Vamos continuar falando do versículo 10, que diz assim: Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Esse é o versículo de número 10 do capítulo 12 do Gênesis. Negueb é uma região desértica, situada no sul de Canaã. É uma região desértica situada no sul de Canaã. Vamos dar continuidade. No versículo 10, vai dizer que havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ir ali ficar. Então ele foi para o Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Preste bem atenção que muitos homens de Deus passaram pelo Egito. Egito era um país muito próspero. Era um país que sempre tinha alimento. Quando os outros países faltavam alimento, o Egito sempre tinha alimento. No tempo que José mesmo foi para o Egito ser governador, era o país mais próspero. Então os outros países foram para lá comprar trigo, comprar alimento. Veja como Abraão, sendo peregrino, ia tentando achar melhores condições de vida. Então, ele teve que passar em muitos lugares, como Arã, Uz dos Caldeus, terra de Canaã, e até chegar ao Egito, que dava 250 quilômetros de distância. Então, no versículo 11, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que tu és mulher, formosa aparência. Abraão tinha conhecimento de como os reis pagãos agiam. Naquele tempo, os reis, quando eles viam uma mulher muito bonita e formosa, eles tomavam para ele. Então, Abraão, sabendo disso, Abraão combina com Sarai, com sua esposa, né? No capítulo 12, versículo 12, vai dizer: Os egípcios, quando te verem, Abraão continua a sua fala, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Isso é Abraão falando para sua esposa. Abraão vivia um momento aqui de vida ou morte, que ele previu, né? Ele já sabia que ele poderia morrer por causa da beleza da mulher dele. Versículo 13, diz, pois, que és minha irmã. Aqui Abraão está convencendo Sarai que ele falasse que ela era sua irmã, para que me considerem por amor de ti e por a tua causa me conserve a vida. Olha aí, ele por amor dele, por amor dela, e conservasse a vida dele. Sabia que ele poderia morrer. Sarai era meia-irmã de Abraão, conforme Gênesis capítulo 20, versículo 12. Nós vamos estudar sobre isso. Tinha o pai em comum, que nós vamos entender. Então, Abraão aqui está instruindo Sara o que ela ia falar para que Abraão não morresse e para que eles não tomassem Sara como esposa. Vamos lá, o versículo aqui, Gênesis 12, 14 ao 15, vai dizer, Sarai é levada para Faraó como Abraão previu. Tá vendo? Abraão tinha certeza, ele já sabia. Então, quando viram Sarai com aquela beleza toda, eles pegaram e levaram
para Faraó, o rei. Em Gênesis 12:16, Abraão é bem tratado e ganha riqueza por causa de Sarai. O Gênesis 12:17, Deus pune Faraó e sua casa com pragas. Por que ele puniu? Por isso, tomei para ser minha mulher. Agora, pois, és a tua mulher, toma-a e vai-te. Então, você vê que pelo rei ter tomado posse da mulher de Abraão, Deus puniu ele com as pragas. Então agora, no versículo 19, ele está devolvendo a esposa de Abraão. Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Aqui já é a resposta de o rei por ter pegado Deus ter lançado aquela praga, ele agora está devolvendo a esposa de Abraão. Sarai teve relação sexual com o Faraó, o que vocês acham? Vocês acham que teve ou não? Vamos lá. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no, a ele e a sua mulher e a tudo quanto possuía. Aqui já é a volta de Abraão, né? Gênesis 12:20, versículo 20. Eles foram convidados a deixar o Egito depois desse incidente que trouxe muitos problemas. Então, eles arrumou problema sério por tomar a mulher de Abraão. Abraão, um homem que agradava tanto a Deus, né, que era muito obediente. Então, vamos lá ao capítulo 13, versículo 1 e 2. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Veja só que Abraão ele era muito rico, possuía prata, ouro, gado. Agora ele está fazendo o caminho de volta para ir novamente à terra de Canaã. Ou seja, Abraão foi para lá, para o Egito, agora está voltando para Canaã. E aí ele volta mais rico ainda, porque Faraó vai abençoar ele. Então, do Neguebe, ele vai para um lugar chamado Ai. Ele passa muitos lugares, Hebron. Abraão, ele transita muitos lugares ali naqueles tempos, peregrinando. Então, faze a sua jornada de Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Gênesis 13, 3 e 4. Agora ele está fazendo o caminho de volta para ir novamente à terra de Canaã. Esse é o caminho que ele está fazendo, né? Então vamos lá. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-la para que habitasse juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um à companhia do outro. Isso aqui é muito tremendo, né? O porquê Abraão não pôde mais ficar com Ló. Abraão era rico, Ló também já tinha muitos bens, os dois tinham muitas propriedades. Quando eles entram no Egito, e que sai do Egito, eles saem mais rico ainda. Então a riqueza de Abraão e Ló causa um problema no sustento de suas estruturas. Eles tinham que ter muita plantação para os animais comer, né? Muitos matos, muitas frutas para os animais. Vamos lá. Houve contenda entre os pastores de gado, do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Gênesis 13, versículo 7. Moisés sempre conduz seus leitores a não esquecer os cananeus que tinham posse da terra. Essa terra mais para frente é a terra que vai ser
Nova Jerusalém, né? A terra prometida que o Senhor vai dar para o povo de volta. O Senhor, ele é soberano. Ele permite que os cananeus e outros jebuseus, saduceus, que eles construam, deixe a terra próspera, rica, né? Para que depois os israelitas tomem posse. Mas vamos lá. Então aqui, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Veja só por que aconteceu aquela contenda. Por causa dos gado, que cresceu demais. O número de gado a ponto de os pastores de Ló, os pastores de Abraão, não dar conta. Eu creio que começaram a misturar de um com o do outro. Imagine. Abraão entende que é chegada a hora de uma separação entre eles. Então, Abraão, um homem muito esperto, sábio, inteligente e que tinha a direção de Deus, né? Então, a descendência de Tera, né? Tera teve Abraão e Noã, Arã, já foi falado, e Ló. Tera morre com 205 anos em Arã. Vamos dar continuidade. Levantou Ló os olhos e viu todas as campinas do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, uma terra próxima ao rio e de um mar, sempre é uma terra melhor para gados e plantações. Essa é a visão de Ló, né? Ele sabia qual eram as melhores terras. Terra próxima a rios, terra próxima a mar, seria terra boa para os gado. Então agora, aqui eles caminham, passam por Rio Jordão, Mar Morto e Canaã. E Ló vai para onde? Em Sodoma e Gomorra. Então levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído. Olha aí, Ló cresceu os olhos. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló olhou apenas os aspectos financeiros e escolheu uma região ruim para viver. Ló foi pelos olhos material. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. O Senhor falando com Abraão, capítulo 13, versículo 14. Desde a primeira promessa de Deus a Abraão, permanece sem descendentes até aqui. Abraão ainda não tinha descendente. Então, continua, né, ali, Gênesis 13, do 15 e 16. Porque todas essas terras que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Veja só o que Deus está prometendo para Abraão. Para sempre farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha que promessa que Deus faz para Abraão. Igual o pó da terra. Quem conta o pó da terra? A descendência física de Abraão herdaria essa terra. A descendência da fé herdaria muito mais. Então, vamos lá, o versículo 17 e 18 do capítulo 13. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavaiais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Levantou ali um altar ao Senhor. Abraão era um homem muito obediente a Deus e era um adorador. Onde ele passava, ele fazia um altar para oferecer sacrifício ao Senhor. Abraão, sendo
nômade, percorreu boa parte de toda a terra de Canaã. Então Abraão começa, percorrendo muitas terras. Guerra acontece ao redor. Imagine aí as guerras. As guerras comendo de prancha. E ali tinha os reis, que estavam em guerra. Arrafel, Arioque, Kedorlaomer, Tidal. E tinha os outros aqui que estavam que guerreando um contra o outro. Bera, Bisna, Sinabe, Simebe, rei de Bela, rei da região de Sodoma e Gomorra. Eles estavam ali em guerra, Reis da região próxima ao rio Eufrates. Foi uma guerra que trouxe problemática para Ló. Ló estava nesse fogo cruzado. Capítulo 14. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Veja só que nessa guerra Ló perdeu seus bens, perdeu ali tudo que ele tinha, Abraão irá ter com a ajuda de resolver essa situação. Presta atenção que esses reis lutou contra Sodoma e Gomorra e levou até os bens de Ló. Mas vamos ver o que aconteceu? Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos cavaiais de Marre, o amorreu, irmão de Escol e de Anê, os quais eram aliados de Abraão. Gênesis 14, versículo 13. Hebreu é o primeiro nome pelo qual foram conhecidos os israelitas, depois judeu. Então, ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens do meio do mais capaz nascido em sua casa, e os perseguiu até Dan. Abraão interviu, mas note que a sua força de batalha era pequena diante dos 4 reis poderosos. Vamos ver o que vai acontecer nessa guerra, Abraão, a primeira vez, vai enfrentar uma guerra. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Aí agora nessa guerra resgatou, ali Ló, sua casa, sua família, seus bens. A vitória é impressionante, só é explicada se consideramos a bênção de Deus ajudando-o. Se não fosse Deus, ele não conseguia. E aqui esse nome, grave bem, conhece esse nome? Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Rei de Salém, antigo nome de Jerusalém. Não se sabe de onde veio, mas era uma pessoa, não era Cristo. Ele abençoa Abraão, que reconhece nele a autoridade. Reconhece nele a autoridade espiritual, pois ele era sacerdote de Deus. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Gênesis 14, 20. Para quem questiona sobre o dízimo, até aqui, o dízimo já existia. Melquisedeque, ali abençoou Abraão com os dízimos. De tudo. Vamos lá. Capítulo 15. Depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Aqui Gênesis 15, versículo 1. O tempo ia passando e nada
nada de descendentes, Abraão, para a promessa ser cumprida. Nisso tudo, Abraão está esperando a promessa. Respondendo Abraão: Senhor Deus, que minha vera de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é mordomos Eliezer, Damasceno natural da cidade de Damasco. Versículo 3, disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendentes, a um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então ele já estava pensando que Deus não ia cumprir com a promessa. E quem ia ser o herdeiro dele ia ser o servo dele, Eliezer, o mordomo dele. As palavras de Abraão mostram que isso o incomodava grandemente. Abraão tinha tudo, mas lhe faltava um filho. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o pode. Ele disse: será assim a tua posteridade. Gênesis 15, 4, 5. A palavra de Deus contradizem o natural. Não parece fazer sentido nisso para Abraão. Abraão sendo pai da fé, mas mesmo assim isso ainda era difícil para Abraão absorver. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Uz, do Caldeus, para dar a ti, por herança, esta terra. Gênesis 15, versículos 6 e 7. É assim que era a salvação no Velho Testamento. A fé em Deus, aquilo que se conhecia dele. Aqui, perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Gênesis 15, versículo 8 e 9. Em alguns momentos, Deus aceita dar provas da nossa fé, mas são momentos especiais. Então, Deus, ele prova a nossa fé. Então, ele tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina descia sobre os cadáveres, porém Abraão as exortava. Então as aves desciam para comer aquele sacrifício que ele estava fazendo para Deus. Gênesis 15, versículo 10 e 11. Vamos lá. Gênesis 15, 12 e 13. E pois, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor. E cerrando trevas, o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligido por 400 anos. Isso aqui é uma profecia, uma promessa que Deus fala, que a descendência de Abraão ia ser escravidão, ia ter escravidão, e eles iam ficar 400 anos sendo escravos. Na verdade, a soma toda é 430, mas até 30 anos eles não foram escravos, mas os 400 eles foram escravos. Moisés registra a profecia sobre a escravidão que o povo de Israel viveu no tempo dele. Capítulo 15, 14 e 16, versículo 14 a 16. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas, e eu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Aqui ele está falando até dos pais dele, da velhice quando morresse, né?
Deus julgaria. Primeiro Deus falou que o povo dele ia passar por tudo isso, mas depois Deus julgaria esse povo. Deus julgaria os que escravizaram Israel e libertaria o seu povo. Capítulo 15, versículo 16. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Depois da escravidão de Israel, eles retornariam para Canaã para serem a espada da justiça de Deus. Gênesis 15, 17 e 18. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogueiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços naquele mesmo dia. Fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate. Gênesis 15, 17 e 18. Mais uma aliança de Deus feita com Abraão e a sua descendência e contra os cananeus. Então, Sarai, que é o capítulo 16, versículo 1 e 2. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filho, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão uniu ao conselho de Sarai. O costume, aqui é um costume social, é usado aqui. Por aqui Abraão aceitou esse meio para ter filhos. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, pois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. A concubina era uma esposa com certos direitos, mas não o mesmo da esposa oficial. Ele possuiu ela, concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Nascimento de Ismael. Então agora Abraão, olha o ciclo agora se completando. Abraão, Sarai e Agar. Abraão, com sua esposa Sarai, Agar, concubina. Então agora de Abraão com Agar vai nascer Ismael, que vai formar o quê? Os árabes. E vamos para frente para ver o que vai acontecer. Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão, o seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão já de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. 86 anos, note isso aí. Então, o primeiro filho não foi Isaac, não foi da idade de 90 anos. Então, o primeiro foi Ismael, na idade de 86 anos. Para 90, 86, para 93, né? Então, 3 anos depois vai cumprir a promessa. Relembre, Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Gênesis 12, versículo 4. Aí vamos lá, evento da vida de Abraão, chamado e saída de Harã, nascimento de Ismael, né? Então ele saiu de lá com 75 anos, agora está com 86 anos. Gênesis 12, 4, ele tinha 75 anos. Gênesis 16, 16, ele está com 86 anos. Então, esse foi o estudo de hoje e amanhã vamos falar mais sobre Abraão. Dar continuidade, capítulo 16, 17 amanhã. Hoje nós estudamos metade do 12, o 13, o 14 e o 15 e a metade do 16. Amanhã nós entraremos no capítulo 17.
Deus te abençoe e até amanhã. Deixe seu like de gostei e compartilhe.